Bom, pessoal, vou mostrar como que faz para usar o script, mas ele começa, né? Eu vou mandar para vocês três arquivos. Um arquivo do script em R Markdown e dois arquivos Excel de modelo. Eles são essencialmente iguais, né? Então, as coordenadas podem vir, né, em formato grau decimal, pode ser escrito desse jeito aqui, mas ele aceita escrever de outras formas, né? Ou, né, pode deixar já apenas com latitude e longitude, né, escrito como está aqui com letra maiúscula, que ele vai entender também. Então, se quiser colocar o número do voucher, pode colocar aqui. Essas informações de estado e município não são necessárias. O que precisa é ter as coordenadas e para você depois trazer de volta para a sua planilha o número de tombo, né, lá da amostra, o número da amostra, enfim, o que quiser, né, para identificar. Então, aquilo lá é um arquivo XLSX, é um arquivo Excel, e aí o arquivo do script é um arquivo RMD, que é um arquivo de R Markdown, para quem não usou, é um pouquinho diferente de R, né? Então, lembra que precisa ter o R instalado e o RStudio instalado também. Então, quando você abrir o script, vai abrir uma tela assim. Ele tem um cabeçalho, e isso aqui não é um script propriamente dito. É não em R. Isso aqui é uma linguagem em R Markdown, então ele forma um cabeçalho. Essas hashtags aqui indicam o tamanho da fonte, enfim, não importa. Então, aqui tem algumas instruções, né? Mas qual que é a vantagem de R Markdown? Você pode esconder boa parte. Então, tá vendo essas setinhas do lado esquerdo, olha, de Fold Code? Né? Se eu clico nela, eu escondo parte do código. Então, o código é enorme, mas ele não importa, né? Então, vai usar a primeira vez? Pode até esconder aqui, e o que importa é essa setinha verde do lado, que é para rodar esse chunk. Em R Markdown, né, um chunk é um pedaço escrito em linguagem de programação R, que é definido por crase, crase, crase e essas chaves. Então, o que eu escrever aqui é R. Então, se é R, por exemplo, eu teria que estar, né, como é um comentário entre hashtags. Então, isso aqui é um chunk de R. E eu posso rodar todo o chunk de uma vez, né, clicando naquela setinha verde aqui no canto. Então, quando eu clico, ele vai rodar tudo que tem naquele chunk. Percebam que é um chunk de 240 linhas. Ele adiciona umas coisas aqui do lado. Pronto, tudo feito. Ele vai instalar os pacotes, se for a primeira vez. E depois é rodar o script propriamente dito, que é o segundo chunk. Então, veja, eu posso mostrar ou não esse chunk, e aí eu venho para o segundo chunk. Então, que coisas eu tenho que definir? Né? O arquivo do shape dos municípios, né? Que eu posso escrever só o nome se ele tiver aqui nessa pasta em que está o script, não é o meu caso, mas se tivesse, eu apagaria essa hashtag aqui, né? E colocaria a hashtag aqui, e aí rodaria essa linha Ctrl R. Ele coloca lá o nome do município. Mas não é o meu caso. O meu caso, eu tenho um caminho, né, em que está esse arquivo. Então, tem que colocar o caminho do arquivo todo, né? Lembrando que a barrinha aqui no R é essa barra virada para a direita, né, para definir o caminho. Então, coloco lá e depois é o script para rodar. Então, eu digo qual é o nome do arquivo Excel. Esse arquivo está na mesma pasta aqui, então pode ser qualquer um dos dois formatos, né? Isso aqui é aquele ícone. E aí, bom, rodo. O arquivo de municípios, ele tem essa sigla, né, NM, não, que é nome do município. Se for o shape que vocês forem usar, tiver uma sigla diferente, eu teria que mudar aqui. Mas se for do IBGE, ele vem assim por padrão. E essa daqui é uma opção, né? Porque se a coordenada for muito perto do limite do município no mar, o ponto pode cair no mar. Então, o script ele tem uma opção de você definir um raio em quilômetros para buscar o município mais perto ou escrever null, né, que ele não vai buscar nada. Então, se eu quisesse colocar aqui 30, quer dizer que ele vai buscar, né, se estiver caindo no mar, o município até 30 quilômetros dali. Senão, ele deixa vazio. Tá? Então, para rodar, né, depois que tiver tudo corrigido aqui, né, tudo correto, você clica nessa linha e Ctrl Enter. Daí ele vai começar a rodar, aparece aqui, olha, o botãozinho vermelho dizendo que está rodando, né? Porque aqui é o botão de parar. Ele demora um pouco, né? É um arquivo pesado do mapa do IBGE, ele faz um monte de buscas, vai demorar um pouquinho, né? Quando terminar, vem um aviso. Então, quando termina, ele mostra aqui um relatório, né? E aquele mesmo nome de arquivo de entrada,
é o nome de arquivo que ele vai colocar na saída e dizendo ainda, né, um complemento com municípios, né? Então, fica lá na mesma pasta, inclusive. Então, só para lembrar como que estava antes, né, o script era assim, né, terminar, estava em formato com grau, minuto, segundo, e quando ele termina, ele tem as informações do shape do IBGE, o que tiver lá naquele arquivo ele traz. Então, olha, o nome do município, como estava lá, nome da região, estado, enfim. Tudo isso aqui está no próprio arquivo do IBGE, todas essas informações, então ele traz de volta. Percebam que aqui tem uma linha que está vazia. Por que essa linha está vazia? Porque aqui eu tinha colocado como null, né, para não buscar um município mais perto. E essa coordenada de exemplo, né, propositalmente ela está errada. Aqui deveria ser 22, ela cairia dentro do município de Angra dos Reis. 23 ela cai dentro do mar. Eu fiz de propósito para mostrar que fica vazio no resultado, né, se eu deixar aquela opção dessa forma. Então pronto. Então aqui agora com o nome do município correto, né, dá para atualizar a planilha de tombo e o que for da coleção.